Sente-se e comece a reinar. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 6, diz assim: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu amado irmão e irmã, existem muitos cristãos que são derrotados porque estão lutando para se qualificar para as bênçãos de Deus por meio de suas próprias obras. O que você precisa entender é que o esforço próprio vai impedir você de reinar em vida pela graça de Deus. Você não pode ganhar sua salvação, cura ou avanço financeiro por seus próprios esforços. Se o maior milagre, ser salvo e vivificado com Jesus, vem pela graça por meio da fé e não por obras, quanto mais os milagres menores, como cura, provisão e pessoas restauradas. Não se trata do seu trabalho ou desempenho, meu irmão, minha irmã, mas do trabalho e desempenho de Jesus. Somente sua obra é uma obra acabada. E não apenas ele se sentou à direita do Pai, mas as Escrituras de hoje afirmam que ele também nos fez sentar com Jesus. Isso é incrível. Sabe o que isso significa? Bem, meu irmão, minha irmã, sentar-se na Bíblia é uma imagem do cristão descansando na obra perfeita e consumada de Jesus. Cristo terminou toda a obra na cruz em seu favor e agora está sentado à destra de Deus. Como tudo foi realizado em seu nome, isso significa que você pode parar de depender de seus próprios esforços para ganhar e se qualificar para as bênçãos de Deus em sua vida. Você pode sentar-se com Jesus à direita do Papai. Incrível demais! Agora ouça com atenção o que eu estou dizendo. Não estou defendendo uma vida de passividade e preguiça em relação ao estudo da palavra de Deus, oração ou adoração. Quando se trata de sucesso em seu trabalho, certamente não estou dizendo que você não deve ser diligente ou buscar desenvolver suas habilidades. A graça de Deus não o torna preguiçoso e improdutivo, muito pelo contrário. Faz com que você trabalhe mais abundantemente para a glória dele. O apóstolo Paulo, um pregador da graça de Deus e da obra consumada de Jesus, disse que ele trabalhou mais abundantemente do que todos. Olha o que ele disse em 1 Coríntios 15:10. Mas, pela graça, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso é poderoso demais. O que você precisa entender é que na nova aliança, a maneira de Deus é abençoá-lo primeiro. E o conhecimento de sua bênção, então, o capacita a trabalhar mais abundantemente. Entende? Em outras palavras, não trabalhamos para ser abençoados, mas sim temos o poder de trabalhar porque já somos abençoados. Você pode ver a diferença para trabalhar na nova aliança? Meu irmão, minha irmã, Jesus realizou tudo por nós na cruz. A nossa parte é confiar em sua obra perfeita. Receba de braços abertos sua abundância de graça e seu dom de justiça. E sente-se e comece a reinar em vida por meio dele. Hoje, meu irmão, minha irmã, ore para que pare de tentar ganhar a graça e a justiça de Deus. Deixe o Espírito Santo ensiná-lo a começar a depender da obra consumada de Jesus e a começar a receber por sua graça. Este é o caminho de Deus para o sucesso, para a integridade e uma vida vitoriosa. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. É uma pessoa
não uma doutrina. Em João 1,17 diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Meu amado irmão e irmã, você sabe o que torna o cristianismo único e lhe dá o poder de libertar as pessoas de todos os medos, pensamentos de condenação e vícios? Muitos dos sistemas de crenças do mundo são governados por códigos, regras e leis morais. Mas o cristianismo é único no sentido de que não se trata de uma lista impessoal de coisas que devemos e não devemos fazer. Na verdade, é ter um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. E é Deus trabalhando em nós e por nós, por meio desse relacionamento, que traz transformação em nossas vidas. Amado irmão e irmã, Deus deseja ter um relacionamento com você hoje. O apóstolo João nos diz, conforme o início da mensagem, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Observe também que a lei foi dada. Isso implica uma sensação de distância. Em contraste, a graça veio. Consegue entender a diferença? A graça ela é pessoal e veio como uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. A lei é dura, fria e impessoal. Você não pode se relacionar com duas tábuas de pedra, mas a graça é gentil e calorosa. Graça não é um ensino ou doutrina. Graça é uma pessoa e você pode se relacionar com uma pessoa. Deus não está interessado em mera obediência e submissão. Ele é um Deus de amor e deseja ter um relacionamento íntimo com você. Jesus veio e teve uma morte cruel na cruz, pagando toda a dívida do pecado com a sua própria vida, para que você e eu possamos reinar em vida hoje. Seu sacrifício cumpriu todos os requisitos da lei perfeitamente em nosso favor. Mateus 5,17 diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Tudo o que fomos incapazes de fazer, Ele fez em nosso nome. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é feito santo e justo pelo seu sangue, de uma vez por todas. Você pode entrar em um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e vir com ousadia à sua presença, sem qualquer culpa, sem condenação ou expectativa de punição. Veja, quando você paga a sua dívida com o credor pelo financiamento da sua casa, você para de enviar seus pagamentos mensais, porque a dívida já foi paga. Se o credor lhe enviar uma carta exigindo pagamento adicional, tudo o que você precisa fazer é apresentar o título de propriedade da sua casa. No mesmo sentido, a dívida que você e eu tínhamos para com a lei já foi cumprida por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Quando o diabo vier acusá-lo com a lei e mostrar como você falhou, desvie os olhos de si mesmo e aponte para o pagamento que Jesus fez na cruz. Cristo é o seu título de propriedade. É por isso que você é chamado de cristão hoje. Você não é seu, meu irmão, minha irmã. Você foi comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Seu sangue derramado por você é o que torna o seu relacionamento com Deus seguro. É o que lhe dá base para alcançar e receber sua liberdade de seu amoroso Salvador no dia de hoje. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Não o seu desempenho, mas o dele. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19 diz: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos.
Meu irmão, minha irmã, você costuma sentir que Deus está descontente com você porque você não consegue sair de um mau hábito? Você está enfrentando uma situação que parece impossível de superar? Deixe-me compartilhar o testemunho de Marcos, para mostrar a você como acreditar na obra consumada de Jesus e receber sua graça são a chave para receber sua descoberta. Desde pequeno, Marcos tentou agradar a Deus com seu desempenho e obediência. Sempre que pecava ao fazer ou não algo, ele se sentia totalmente condenado e oprimido. Ele descobriu que quanto mais tentava se livrar de certos hábitos ruins por meio da autodisciplina, mais continuava com eles. Logo após se formar no colégio, esse jovem começou a ouvir mensagens sobre a graça e nova aliança. Ao escutar as mensagens, ele entendeu que Deus está totalmente satisfeito com ele, não com base em suas obras, mas na obra perfeita e consumada de Jesus na cruz. Marcos começou a confessar que ainda era justo em Cristo por meio do seu sacrifício perfeito, sempre que errava o alvo. Qual o resultado disso? Ouça o que ele mesmo disse: finalmente consegui superar muitos hábitos e atitudes errados. Eu também passei de uma média de notas baixas para um índice de notas altíssimos no meu primeiro semestre na faculdade. À medida que comecei a ter mais consciência de Jesus e não do meu desempenho, a fé simplesmente estava lá e as coisas que me impediam desapareceram. Quando Marcos decidiu prosseguir seus estudos no campo da medicina, parecia uma situação impossível, pois a mensalidade era simplesmente inacessível para sua família. Mas à medida que esse irmão continuou a acreditar em Deus e a receber sua graça por meio de Cristo Jesus, ele começou a ver obstáculo após obstáculo removido. Olha o que ele diz: hoje metade da minha mensalidade foi paga e Jesus já está trabalhando para limpar o resto para mim. Amado, Deus ainda vê você justo mesmo quando você falha, porque você é perfeito para sempre e aceito em Cristo. Deus o julga não com base no seu desempenho imperfeito, mas no perfeito desempenho e sacrifício de Cristo. Consegue entender isso? Quanto mais você acredita, meu irmão, minha irmã, grave isso e recebe essa verdade, mais você irá, como Marcos, superar todos os maus hábitos e receber suas descobertas. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Ele te satisfaz com vida longa. Salmo 91:16 diz: vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Meu irmão, minha irmã, este é o versículo mais importante do Salmo 91. Se você já teve alguma dúvida de que Deus deseja que você viva uma vida longa e boa, deixe esse versículo ser sua resposta. Você pode estar lutando contra um problema de saúde agora, mas pela fé, vamos nos apegar a este versículo juntos hoje. No poderoso nome de Jesus, você está curado. Eu vejo isso, saudável e inteiro. Vejo você forte em Cristo e pronto para enfrentar qualquer gigante que esteja à sua frente. Um personagem bíblico incrível que representa uma longa vida foi Caleb. Quando ele tinha 85 anos, olha isso, meu irmão, minha irmã, ele disse, olha o que está escrito em Josué 14, versículos 10 e 11. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor
para ir à guerra como naquela época. A imagem aqui de fé da vida longa não é apenas em termos de quantidade, ou seja, o número de dias, mas também de qualidade, de saúde e força. Caleb permaneceu tão forte aos 85 anos como era aos seus 45. O que significa que nos últimos 40 anos no deserto severo, sua força, juventude e vigor não diminuíram. Não houve vazamento, nem recuo, nem enfraquecimento da sua força. Se talvez você pense que Caleb estava falando alto, veja o que ele disse a seguir. Josué 14:12. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Meu amado irmão e irmã, aos 85 anos, Caleb estava pronto para lutar com gigantes para obter a posse de uma montanha. E Caleb fez o que disse. Leia a evidência por si mesmo. Olha o que diz em Josué 14:14. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Agora eu te pergunto, você ficou impressionado quando um pastor adolescente, Davi, começou a brigar com um gigante chamado Golias? Nós devemos ficar completamente maravilhados com este homem de 85 anos que enfrentou uma montanha inteira repleta de gigantes. Caleb era zeloso pela glória do Senhor. Para ele havia negócios inacabados, porque o Senhor havia prometido a montanha 40 anos atrás. Minha crença pessoal, meu irmão, minha irmã, é que o seu relógio biológico parou de funcionar. E ele basicamente parou de envelhecer porque não manteve os olhos em si mesmo, mas nas promessas do Senhor. Conforme você medita e encontra forças nas promessas de Deus, o mesmo pode acontecer com você. Que esta palavra tenha falado ao seu coração. Adore o Senhor. No Salmo 95, versículos 6 e 7 diz: Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Meu amado irmão e irmã, eu tenho certeza de que você já ouviu muitos ensinamentos sobre o temor ao Senhor. Eu acredito em uma honra reverencial do Senhor, mas não sou a favor de nenhum tipo de ensino que promova essa ideia de que Deus deseja que você tenha medo dele. Deus se agrada em nos ter perto dele. Ele nos dá as boas-vindas para morar em seu lugar secreto, para estarmos tão perto dele que vejamos a sua sombra. Todas essas são traços de intimidade. Em qualquer relacionamento, medo e intimidade não podem coexistir. Se você teme a Deus hoje, você não será capaz de acreditar nele para sua proteção. É por isso que é tão importante que você seja forte e estabelecido em sua graça. O autor do livro de Hebreus diz, no capítulo 4, versículo 16: Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esta é uma imagem da Arca da Aliança, o trono da graça de Deus. Porque o sangue do nosso Senhor foi derramado no propiciatório, hoje podemos entrar com ousadia em sua presença sem qualquer sentimento de inferioridade ou vergonha e receber o seu favor, o seu suprimento, a sua proteção, a sua ajuda
em nosso tempo de necessidade. Jesus definiu o temor do Senhor como a adoração ao Senhor. Na tentação do deserto, Jesus respondeu ao diabo dizendo em Mateus 4, versículos de 8 a 10. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Nosso Senhor estava citando aqui Deuteronômio 6,13, que diz: temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Aqui, meu amado e amada irmã, Jesus estava nos mostrando como entender com precisão o temor do Senhor. Na nova aliança não tem nada a ver com o medo do Senhor. Tem tudo a ver com entrar na sua presença com ousadia e adorá-lo. Pare de viver com medo, meu irmão, minha irmã. Em vez disso, siga nosso Senhor totalmente e adore seu nome maravilhoso. A oração de proteção no Salmo 91 é um salmo de adoração. Quando você adora Jesus, todos os seus medos vão desaparecer. Quando você o adora, o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor como um escudo de proteção. Quando você adora seu Salvador, seu espírito de sabedoria e conselho o conduzirá e guiará com rios de paz. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Nenhum lugar mais seguro no universo. No livro de João, capítulo 20, versículos 11 e 12, diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Meu amado irmão, minha irmã, você sabe o que Maria viu ao olhar para o túmulo? Ela viu a substância da Arca da Aliança. Assim como vimos que havia 2 querubins ou anjos no propiciatório, havia 2 anjos sentados onde Jesus estava deitado, um na cabeça e outro nos pés. Foi uma tumba vazia onde nosso Salvador foi colocado, depois de pagar o preço total por nossos pecados com seu próprio sangue. Hoje esta tumba permanece vazia porque todos os nossos pecados estão perdoados e nosso Senhor ressuscitou. Nossa esperança, confiança e certeza de salvação são encontradas nas mãos perfuradas pelos pregos de nosso Salvador ressuscitado. O propiciatório é uma figura do trono da graça. Em Hebreus 4,16 diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É onde queremos estar, meu irmão, minha irmã, no trono da graça, sob a cobertura protetora de suas penas e asas. E eu quero encorajar você hoje com este relatório de Adriana em seu testemunho. Olha o que ela diz. Algumas noites atrás, meu marido e eu ficamos presos em um engarrafamento por 5 horas. Então colocamos uma mensagem titulada como O Lugar Secreto, onde você encontra proteção e vida longa. Mais tarde, descobrimos que um acidente fatal ocorrera apenas 5 segundos antes de ficarmos presos. 5 segundos. O Senhor nos protegeu do acidente. Hoje, meu marido foi novamente protegido milagrosamente. Parece que o motorista teve um ataque cardíaco enquanto dirigia e desmaiou. Isso levou a uma colisão de corrente e todos os carros à frente e atrás do meu marido foram atingidos. E os motoristas foram levados para o hospital.
Apesar de tudo isso, o nosso carro estava completamente intocado. Tudo aconteceu tão rápido que ele não teve tempo de reagir. Foi o Senhor quem o protegeu mais uma vez, porque naquela mesma manhã meu marido estava lendo um devocional que tirou referências da Bíblia, do Salmo 91, que diz: Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você deve se refugiar. Lindo, né, meu irmão, minha irmã? Verdadeiramente não há lugar mais seguro no universo do que sob o abrigo protetor das asas de nosso Salvador. Que bendita segurança podemos ter hoje, sabendo que mesmo que a destruição se alastre ao nosso redor, sempre haverá refúgio e conforto no Senhor, nossa paz, proteção e suprimento infalíveis. Eu concordo totalmente com Adriana que não há lugar mais seguro no universo do que sob suas asas. E me alegro que a proteção do Senhor sobre ela e seu marido seja para nós também. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. A justiça da fé fala. Em Romanos 10, versículos 5 e 6 diz: Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé fala. Não diga em seu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Deixe-me dizer algo sobre fé. Você não pode ter fé sem falar, meu irmão, minha irmã. Ao estudar Romanos 10, você notará que está escrito que a justiça que vem da lei o faz, mas a justiça da fé fala. A lei trata de fazer, enquanto a fé trata de falar. Não é suficiente apenas saber em sua mente que você é justo. Não é suficiente apenas ler este capítulo ou ouvir um sermão sobre justiça e concordar mentalmente que você é justo. Você precisa abrir a sua boca e dizer pela fé, conforme diz em 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É aqui que muitos cristãos estão perdendo a bênção de Abraão, meu irmão, minha irmã. Eles não estão falando sua justiça pela fé. Nossa primeira resposta a uma situação difícil é muito importante. Nossa primeira resposta quando descobrimos um sintoma em nosso corpo, quando recebemos um relatório ruim, ou quando nos deparamos com uma provação, deve ser sempre dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Vamos, é aqui que a borracha encontra a estrada. É quando precisamos falar. Você precisa não apenas saber que é justo, mas também crer e falar sua justiça em Cristo. Não é fé até que você fale, meu irmão, minha irmã. Paulo disse: e uma vez que temos o mesmo espírito de fé, de acordo com o que está escrito em 2 Coríntios 4,13, diz assim: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. O espírito de fé é claramente sobre acreditar e falar. Portanto, não importa quantos sermões ou livros sobre justiça você ouviu ou leu, você precisa acreditar e falar. Quando você falha e fica aquém do padrão perfeito da lei, esse é o momento em que você deve exercer a sua fé para dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. No exato momento em que você está fervendo de raiva de seu cônjuge e quando acaba de perder a calma na estrada, é preciso fé para dizer que você é justo, porque sabe que não percebeu. E sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? No momento em que você diz isso, mesmo que ainda esteja no meio da sua raiva, você sentirá que introduziu algo de bom naquela situação. Você dá um passo para trás e começa a relaxar. E a raiva se dissipa quando você começa a perceber sua verdadeira identidade em Cristo.
Homens, se vocês virem uma mulher seminua na televisão ou na internet e ficarem tentados, qual é a sua primeira reação? Você está consciente do pecado ou da justiça? A consciência do pecado levará a sucumbir à tentação, ao passo que a consciência da retidão lhe dá o poder de vencer todas as tentações. É por isso que o inimigo deseja mantê-lo consciente do pecado. Confessar seus pecados o tempo todo mantém você consciente do pecado. É como se Jesus não se tornasse seu pecado na cruz, meu irmão, minha irmã. A consciência da retidão mantém você sempre consciente de Jesus. Cada vez que você fala isso, você magnifica a obra de Jesus na cruz. Então, acredite, abra sua boca e fale a verdade. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então, você não pode deixar de ver os resultados de engrandecer o Senhor Jesus e sua obra consumada. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Juiz, Deus fiel. Hebreus 11:11 diz: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Meu amado irmão e irmã, muitas vezes ouvimos sobre a fé de Abraão, mas você sabia que sua esposa Sara também tinha fé? Ela recebeu força divina para conceber Isaque, embora a essa altura, como uma mulher que nunca havia concebido, ela fosse duplamente estéril. Como Sara encontrou fé? A Bíblia nos diz que ela julgou fiel aquele que havia prometido. Ela estava ciente da fidelidade do Senhor, não da sua própria fidelidade. Meu irmão, minha irmã, descanse na fidelidade de Jesus. Não é a sua fé, mas a fidelidade dele. A fidelidade dele em sempre amá-lo e cumprir sua promessa de curá-lo. Quando você estiver vacilando na fé, julgue-o fiel e descanse. Ele não pode falhar com você e fará o que sua palavra prometeu. Eu gostaria de falar um pouco mais desse casal incrível de fé. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículos 5, 15 e 16, diz assim: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Abraão e Sara nem sempre se chamaram assim. Houve um tempo em que o nome deles era Abrão e Sarai. Eles não tinham filhos e passaram da idade de tê-los, mas receberam uma promessa de Deus de que ele lhes daria um filho, fruto de suas entranhas. Isso seria um milagre. Aparentemente Deus mudou os nomes deles porque Abrão e Sarai precisavam de uma nova identidade antes que o milagre acontecesse. Os novos nomes tinham um significado especial. Cada vez que eram chamados, o fruto estava sendo profetizado. Abraão seria o pai de uma multidão e sua princesa Sara seria a mãe das nações. Duvido que a estéril Sarai visse a si mesma como uma princesa. Receber um novo nome foi parte importante de sua nova identidade. Agora, as coisas certas estavam sendo ditas sobre Abrão e Sarai. Palavras estavam sendo declaradas e estavam penetrando no reino do Espírito, onde o milagre deles estava. Essas palavras começaram a dar vida ao milagre que Deus tinha prometido. As palavras na terra entraram em acordo com a palavra de Deus. Abraão creu em Deus.
Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, em Gênesis 15, versículos de 1 a 6: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: O Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui vemos que quando Deus disse a Abrão que ele teria um filho e se tornaria pai de muitas nações, ele creu em Deus. Assim como Abraão, jamais receberemos um milagre se não acreditarmos que Deus pode realizar o impossível. No caso de Abrão, o milagre prometido não ocorreu imediatamente. Muitos anos se passaram entre o tempo que Deus lhe disse que seria o pai de muitas nações e o nascimento do seu filho Isaque. É importante notar que não somente Abraão e Sara creram em Deus, mas as palavras proferidas por eles estavam sendo usadas para liberar a sua fé. Falar de acordo com a palavra de Deus ou uma palavra específica que tenha sido dada ajuda a manter a fé fortalecida até que nossa manifestação aconteça. Não podemos andar de acordo com o plano de Deus se não estivermos de acordo com Ele, em nosso coração e em nossas palavras. Escolha a vida hoje. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Meu irmão, minha irmã, você pode escolher a vida hoje. Mas como? Percebendo que a vida e a morte estão no poder da sua língua. Para que você possa andar e reinar em vida todos os dias, em vez de reclamar de seus sintomas, simplesmente agradeça a Deus por seu dom de justiça e declare sua justiça em Cristo. Se você ouviu ou leu qualquer ensinamento sobre a língua, provavelmente passou por esse versículo várias vezes. Já o mencionei em diversas mensagens, mas ele é tão vital que vale a pena revê-lo. Pense sobre ele por um momento. A morte e a vida estão no poder da língua. Temos alguma ideia do que significa isso? Significa que você e eu passamos pela vida com um poder incrível, como o fogo, como a eletricidade, como a energia nuclear, bem debaixo do nosso nariz. Um poder que pode produzir vida ou morte, dependendo de como é usado. Poderoso isso, né, meu irmão, minha irmã? Com esse poder temos a capacidade de fazer um grande bem ou um grande mal, um grande benefício ou um grande malefício. Podemos usá-lo para criar morte e destruição ou para criar vida e saúde. Podemos falar de doença, enfermidade, dissensão e desastre, ou de saúde, harmonia, exortação e edificação. A escolha é totalmente nossa. Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meu irmão, minha irmã, observe a segunda parte de Provérbios 18, 21 que nós lemos. Diz que comeremos do fruto da nossa língua. Isso lembra o princípio espiritual de que colhemos aquilo que plantamos, conforme diz em Gálatas que lemos agora. Se semearmos para a carne, da carne ceifaremos ruína, decadência e destruição.
Mas ao semearmos para o Espírito, do Espírito ceifaremos vida, saúde e abundância. Olha a gravidade do que nós estamos falando hoje, meu irmão, minha irmã. Você sabia que você tem o poder de fazer alguma coisa para o seu futuro? E esse poder está bem debaixo do seu nariz, na sua língua. Existe um livrinho que fala sobre como Deus está procurando por águias que voem alto, homens e mulheres íntegros que tomarão posição, manterão suas palavras, honrarão seus compromissos e viverão em santidade. Nesse livrinho diz: é terrivelmente difícil ser uma águia que voe alto quando você está rodeado por tantos urubus. Meu irmão, minha irmã, às vezes é difícil manter o controle da língua, ser positivo, louvar e glorificar ao Senhor quando ao redor todos preferem ceder à murmuração, às queixas e a todo tipo de negativismo. Você está usando sua língua para exortar e edificar ou para desencorajar ou destruir? Você usa sua língua para edificar a si mesmo e aos outros ou para destruir? Você tem alguma ideia do quanto as palavras da sua boca são importantes? Meu amado irmão e irmã, se há uma área na qual precisamos exercer disciplina e domínio próprio, é na escolha das nossas palavras. Outro ponto importante: existem pessoas que falam demais. O que dizem por vezes não é ruim, é só tagarelice. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz que se falarmos demais, vamos ter problemas. Quando você fala demais, poderá se sentir desconfortável e perder a sua paz. Não por falar algo mal, mas simplesmente porque você precisa ficar quieto e ouvir. Então, meu irmão, minha irmã, você que tem um problema crônico com as palavras que saem da sua boca, repita essa oração comigo. Jesus, obrigado por não apenas me amar e remover os meus pecados, mas também por me dar a sua justiça eterna. Você é minha justiça hoje, amanhã e para sempre. E porque sou justo, reinarei na vida através de você. Vou reinar sobre o pecado e a doença e viver uma vida que te glorifica. Senhor, as palavras da minha boca serão suas palavras. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Jesus é a sua solução. No livro de João, capítulo 9, versículos de 1 a 7 diz: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Meu irmão, minha irmã, eu amo como nosso Senhor Jesus é um Deus tão amoroso e prático. Quando há um problema, ele vai direto à solução. Antes de Jesus intervir para curar o cego de nascença, seus discípulos foram apanhados em descobrir cujo pecado o tornara cego. Jesus, por outro lado, estava interessado apenas em usar o seu poder para dar ao pobre homem visão. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, que Jesus não foi sugado para o jogo da culpa, é da mesma forma que ele não quer que você seja. Portanto, não pergunte o que ou de quem é o pecado que causou sua doença.
Esqueça o que você deveria ou não deveria ter feito ou por que isso aconteceu. Em vez disso, preocupe-se com a sua solução, Jesus Cristo, que por meio da cruz removeu todos os pecados da sua vida e quer operar um milagre em seu corpo. No livro de Marcos, capítulo 5, versículos de 8 a 20, tem uma passagem linda. Diz assim: com efeito, Jesus lhe dizia: espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque são muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando da montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Esta passagem, meu irmão, minha irmã, nos fala de uma das maravilhosas libertações operadas por Jesus. O homem que se refere à passagem era um homem que havia se tornado um solitário habitante de cemitérios, certamente afastado da sua família e daqueles que o amavam. Este era o seu estado e o inimigo estava destruindo a sua vida. Ele tornou-se uma pessoa sem nenhuma esperança diante de seus olhos e que, entregue ao desespero e à violência, cheiravam a morte. A Bíblia diz que ele era insone e vivia vagando e se ferindo com pedras, fazendo mal ao próprio corpo. Meu amado irmão e irmã, quantos filhos e filhas de Deus vivem hoje situações parecidas? Talvez você conheça alguém assim, necessitado de conhecer o amor de Jesus. Talvez você já esteja experimentando algum desses sintomas: afastamento das pessoas mais queridas, falta de perspectivas para enfrentar os problemas da vida, uso de atos e palavras violentas desmedidas. Talvez você já esteja até machucando a si mesmo com o álcool, com as drogas e tantas outras coisas que magoam o coração. Tudo isso são investidas que o maligno faz contra os planos de Deus em sua vida. Mas, irmão, irmã, Jesus é a solução. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ainda que ela esteja profundamente ferida pelo mal, tudo pode ser mudado. Jesus traz de volta aquele que se tinha perdido no vale da morte. Refaz famílias, renova a esperança, reconduz o violento ao equilíbrio, liberta da autodestruição. E hoje ele deseja entrar na sua história e, através de você, na de muitas outras pessoas que têm vagado pelos cemitérios da vida, esperando alguém que possa amá-las e curá-las com o seu toque de perdão e aceitação. Aceite Jesus em seu coração e sinta as sombras da solidão e da tristeza se afastarem definitivamente de você. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a Nova Aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a Nova Aliança, diferenças entre a Velha e a Nova Aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a Nova Aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus.
Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível, que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.